Boa noite, meus amigos do Travessia. Hoje, dia 25, né, sexta-feira, como ficou acertado previamente, hoje faremos aula remota. Excepcionalmente hoje, é claro que estamos vivenciando de forma presencial, mas hoje, devido ao feriado, né, do dia 24, que foi ontem, decidimos, né, para facilitar a sua vida, junto com a coordenação e a direção, que essa aula de hoje fosse ofertada de forma remota. Por isso que hoje vamos aí continuar com artes plásticas, mas de forma remota, especialmente no dia de hoje, para facilitar a logística dessa aula, para facilitar a vida de vocês. Bem, meus queridos, hoje continuaremos falando sobre artes plásticas, né? E a aula de hoje fala justamente sobre essa temática aí. A arte como elemento de compreensão, essa é a palavra-chave, compreensão sobre o mundo, né? Então a gente vai observar que a arte ela é um elemento, né, que está diretamente ligado, né, influencia substancialmente a compreensão do homem, porque ela está interligada de fato, né, em toda a história da humanidade. A arte ela está interligada ao homem. O homem é intrínseco, né? A arte ela está no DNA do homem, desde os primórdios, desde as pinturas rupestres nas cavernas, né? Então, assim, a arte está sempre acompanhando a vida. Então, ela é um elemento, dentre outras coisas que ela proporciona, ela vai ser um elemento de compreensão, né, do mundo, porque está associada ao mundo. Então, vamos dar sequência da seguinte forma. Para começarmos a aula de hoje, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessa pintura aí, realizada em um muro de 3 metros de altura por 6 de comprimento, né? E uma obra artística. E aí a gente pode avaliar essa obra, né? E depois, daqui a 30, 40 anos, a gente vai perceber que essa obra, situar essa obra na época que ela foi criada, e aí a gente vai observar o quanto ela traz elementos de compreensão da época em que ela foi, né, criada. Então vamos dar uma analisada nessa obra. Eu gostaria que vocês observassem essa obra e a gente vai ver alguns elementos interessantes desta obra. Primeiro, o que chama atenção é que são crianças, não é? Temos aqui a representação de 5 crianças, mas não apenas isso. Ao observarmos, né, essas crianças, o aspecto, né, as faces dessas crianças, o que a gente observa? A gente vai observar aí que tratam-se de pessoas de nacionalidades diferentes. Não é? Pessoas de nacionalidades diferentes, podemos observar aqui, né, as características, né, crianças. O fato de ser criança já chama atenção, porque a criança ela tem aspectos diferenciados, né, em relação ao ser humano, da pureza da criança, não é isso? A criança não tem aspectos como aspectos raciais, discriminações de outras ordens, de outros tipos. A criança é pura. Então, temos aí crianças representadas, mas crianças de nacionalidades. Mas mais do que isso, né, deu para observar aí que temos religiões diferentes, etnias diferentes, né? Temos aqui várias religiões representadas, né, de forma diferentes, né? Observaram? Mas que todas com o mesmo propósito, todas unidas com o mesmo propósito, né? Então, a questão da máscara aí, todas em oração, todas utilizando suas crenças, sua religião, né, para pedir, né, a questão do vírus, né, todas relacionadas ao vírus, todas unidas por uma mesma questão. Então, observamos também os detalhes das cores que chamam a atenção, né? Todas formadas pelo mesmo DNA, todas são seres humanos, todas, né, têm as mesmas fraquezas, todas têm o mesmo desejo, estão unidas aí, né, dentro de uma mesma pintura, todas defendem a vida, todas pedindo pela vida. Então a gente observa aí que
essa obra de arte aí, ela traz justamente essa compreensão do mundo. Quando a gente vê e analisa essa pintura, a gente vai passar a compreender do que é que eles estão falando, o que é que eles estão pedindo, né? Está totalmente ligada à época em que foi feita. Nós estamos vivenciando essa pandemia agora, mas digamos que daqui a 20 anos, 10 anos, 20 anos, né? As pessoas que virem essa obra, para entender essa obra, elas vão precisar entender o contexto em que foi criada, até para compreender por que essas máscaras, né? O que representam essas máscaras? Por que estavam usando máscaras? E aí a questão religiosa, as outras questões para poder entender. Então, a compreensão sobre o mundo, o que acontecia no mundo, vai ser possível, essa obra vai revelar para futuras gerações, não é? Porque essas religiões representadas aí se uniram para um mesmo pedido, em prol da humanidade, em prol da saúde, do restabelecimento da normalidade, da saúde de toda a humanidade. Isso é que é bacana, é isso que a nossa aula de hoje vai falar. A compreensão, a arte como elemento de compreensão do mundo. Hoje, essa figura, essa obra de arte, né, ela está muito claro para a gente, mas daqui a 20, 30, 40 anos, como eu falei, talvez ela não seja tão porque se perdeu, né, para as novas gerações, para as pessoas que nascerem daqui a 10, 20 anos, não seja tão fácil de compreensão, de compreender. E aí a arte vai trazer, né, essa facilidade de compreender o mundo. Dando continuidade, vamos à aula de hoje, né? Uma das formas mais interessantes de estudar a história é através da análise da produção artística de cada época ou período histórico. Então, analisando a produção artística de cada época, o que é que nós vamos ter? A possibilidade de estudar a história, conhecer as culturas, as civilizações, os costumes, não é? As relações sociais. Não é? Então isso é muito bacana, gente. É uma forma gostosa de estudar a história, de conhecer a história das civilizações. Realizada desde os primórdios da humanidade, como as pinturas rupestres. Então veja lá, tudo começou lá atrás. Né? As pinturas rupestres, elas justamente são, né, a demonstração de que o homem já tem essa necessidade de se expressar artisticamente. Quando a gente imagina, né, esses homens, né, lá na pré-história, a gente imagina que eles só queriam se alimentar, atrás de caça, atrás de se alimentar, mas não era bem assim. As pinturas rupestres demonstram essa carência, essa necessidade de se expressar através da arte. E é o que essas pinturas representam. As primeiras artes, né? A primeira forma de expressão da arte do ser humano. Então, a análise histórica da arte permite a observação de inúmeros elementos necessários ao entendimento das sociedades e de grupos humanos do passado, que os documentos históricos convencionais não comportam. Vejam bem, por exemplo, a pré-história, né? Como iríamos entender um pouco, né, desses homens, da vida desses homens, se nós não tivéssemos essas pinturas rupestres? Porque eles não tinham escrita, eles ainda não tinham essa expressão, não tinha outra forma de comunicação, e essas pinturas já demonstram muita coisa. Então é uma forma de expressão que traz muito conhecimento sobre essa época. Então a pré-história, no caso da pré-história, a falta de registros escritos impõe às pinturas rupestres uma enorme importância na análise da percepção que aquelas pessoas tinham sobre a vida. Então vejam só, a expressão artística dessa época evidencia que os homens desde o início não se contentaram apenas com a produção material de suas vidas. Foi necessário também produzir a interpretação iconográfica, as imagens, né, para expressar o entendimento que tinham sobre suas formas de vida. Veja que é diferente, eles já mostravam a necessidade de se expressar através de imagens.
E isso é arte. Por isso que eu disse que a arte está intrínseca ao homem. Faz parte do DNA do homem. Acompanha a vida do homem desde sempre. E essas pinturas aqui, vamos dar uma olhadinha nessa pintura, gente. Veja que verdadeira obra de arte, né? Lá da pré-história. Olha quantos animais, né, retratados aqui, com cores diferentes, com luminosidade, se é que se pode falar isso agora, né? Nessa época não existiam essas habilidades. Mas vejam as cores retratadas, vários animais aí descritos, né? Vários animais aí desenhados até com uma perfeição impressionante, porque lembrando que eles não dispunham de tinta, eles fabricavam sua própria, né, sua própria tinta, sua própria forma de colocar nas rochas. Então eles não dispunham de uma técnica apurada. Então, mas vejam que obra interessante, quantos animais a gente pode ver aí, a sobreposição de animais faz me lembrar, né, daquelas figuras em que a gente, né, em várias dimensões, que a gente mexe na figura e surgem outros animais, outras perspectivas. E veja que são pinturas feitas lá na pré-história. Vejam que perfeição, que obra, né? Eu particularmente achei interessantíssimo. A gente consegue ver aí a colocação de diversos animais. Isso é arte, é a primeira expressão de arte. E já demonstra que, como foi falado no tema da nossa aula, prova, né, o tema da nossa aula, quão importante é a arte para expressar a vida, expressar como as suas épocas, trazer conhecimento sobre a época em que foi criada. A análise de obras de arte permite ainda perceber comportamentos e desejos dos artistas que as produziram, possibilitando, através de posições individuais, conhecer os comportamentos e desejos coletivos de sociedades do passado. Então, a partir do momento em que a gente vai analisar os comportamentos individuais do artista, os desejos, os anseios, as formas de se expressar do artista, a gente também está adentrando na forma de se pensar da sociedade em que ele era inserido. Porque os comportamentos, né, a formação do artista, ela se inclui numa sociedade. Então, ela vai revelar os comportamentos de uma sociedade. Isso fica muito claro. Então, a reprodução de cenas do cotidiano através de pinturas e quadros, por exemplo, dá uma dimensão, traz dimensões mais profundas das pequenas coisas do dia a dia, que dificilmente poderíamos conhecer apenas com a leitura de um livro baseado somente em documentos escritos. E aí eu selecionei para vocês, para ficar isso bastante claro, né? A gente sabe que a gente precisa trazer ilustrações para facilitar a vida de você aí, aluno Travessia. Meus queridos alunos Travessia, uma figura que evidencia muito bem isso. Temos aqui uma família, né? E aí a gente vai ter muitos elementos do século XIX, né? Mas temos aí várias informações que permitem expressar relações dessa época. Por exemplo, temos aqui uma família, o chefe da família. Então a gente já vê as relações, né? A disposição em que eles aparecem aqui para sair por um passeio. Temos aqui os filhos, né? A família de frente, os escravos acompanhando. Na vestimenta é possível ver aí, né? Ainda falando sobre a família, as relações, né? O distanciamento, como eram as disposições aqui. A vestimenta diz muita coisa. Temos aqui, a questão dos escravos, né? Então, vejam bem, é possível conhecer como essas pessoas de classe média se vestiam nessa época, né, século XIX. E aí podemos ver ainda a questão dos escravos. Os escravos aí mais próximos, né, da família, eles também tinham uma vestimenta melhor, né? Aqueles que tinham uma aparência melhor, simplesmente porque tinham um contato maior, né, com a família. Quanto menor o contato dos escravos com a família, menor também era o padrão dos seus vestimentos. Veja que os vestimentos, quanto mais próximo da família, mais se assemelhavam a essa família.
né? Então aqui tem a explicação para vocês, vou dar uma lida rapidinha para a gente não se, deter, não se deter muito a esses detalhes. Embora o conceito de moda do século XIX envolva a classe alta, a classe média não ficava de fora de um costume tão importante. Em uma família de classe média, o esmero da vestimenta ia do chefe da família ao escravo. Os escravos possuíam posições entre eles e, quanto mais próximos da família, melhores eram seus cuidados com a aparência e melhor se vestiam. A figura traz a representação da indumentária de uma família inteira com seus escravos. E notam-se as diferenças dos trajes dos escravos, de acordo com sua hierarquia na casa. A roupa do homem compõe-se de casaca preta, colete, calção até os joelhos, botas e chapéu armado, conforme costume da época. Então veja que essa obra de arte ela traz muitas revelações interessantes e importantes para saber os costumes dessa época. A expressão da arte, né, ajudando a entender essa cultura. Né? Com a análise são vários aspectos que a gente vai observar. Então, com a análise das técnicas artísticas e os materiais utilizados, é possível ver o desenvolvimento material de determinada civilização. Agora a gente está falando do desenvolvimento material. Então, ao se observar as técnicas que foram utilizadas para se criar determinada obra de arte, os materiais que foram utilizados para criar determinada obra de arte, vai ser revelado o desenvolvimento material daquela época. Né? Então é outra coisa que a arte vai expressar. Ela vai revelar esse desenvolvimento material. Então, o conhecimento sobre pinturas químicas, no caso das tintas, ou o desenvolvimento de ferramentas para realizar os trabalhos de pinturas, esculturas e os instrumentos musicais. Então, cada material utilizado vai revelar o desenvolvimento material de sua época. É a expressão que a arte proporciona. Nossa aula de hoje. Outro aspecto interessante é esse caso aqui. O estudo histórico das artes possibilita ainda perceber o quê? Concepções estéticas, ou seja, concepções de beleza, que vão se alterando, se modificando. Já falei isso para vocês nas aulas presenciais aí, ao longo do tempo. E como elas são compartilhadas por diversos artistas em um mesmo período. Então a gente já falou aí na aula sobre artes plásticas, aí, nas aulas presenciais, que a arte ela tem essa característica, né? A concepção de beleza ela diferencia de um lugar para outro e de época para época. As concepções do que é belo vão modificando ao longo. Então, as obras elas vão revelar esse aspecto. O que era considerado uma concepção estética daquela época. São expressões que a gente vai aprender em cada obra. Então, a gente falou muito ali do barroco recentemente, né? Desculpem. E a beleza dessa obra, né? Das obras influenciadas pelo barroco, desenvolvidas nessa época. Então a comparação da produção estética grega, egípcia, medieval e a moderna, por exemplo, revela grandes diferenças relacionadas às características de cada um desses períodos históricos. Cada época com sua concepção estética. Outro aspecto que é muito interessante, né? Bem mais novo, agora bem mais atual, com o estudo das artes, até os aspectos repressivos das sociedades são mostrados, são evidenciados. Então, o que existia durante essa arte? Quais os aspectos que eram repressivos, que perseguiam a arte? Né? Existia algum aspecto de repressão na sociedade na época? A arte, a obra de arte criada, vai sim revelar esse aspecto. Então, por exemplo, a obrigação de uma arte voltada à religião, ou mesmo ao culto de determinados líderes, como no caso do stalinismo, mostra o nível de liberdade que as sociedades dispunham. Então, por exemplo, um exemplo muito claro para a gente é as obras que sofreram censura durante a ditadura militar. Então, essas obras sofreram aspectos repressivos, e isso vai ser revelado nas músicas. E coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, Tiro ao Álvaro, uma música de Adoniran Barbosa. Essa música ela sofreu censura na época da ditadura militar
E a justificativa para essa censura foi justamente ela foi vetada por questão de ter a falta de gosto, considerada pela falta de gosto por terem palavras escritas fora da norma padrão. Não sei se dá para vocês verem aí, mas foram 3 palavras. A palavra tauba ao invés de tábua, a palavra artomorve ao invés de automóvel e a palavra revólver ao invés de revólver. Por esse aspecto, na verdade, o autor fazia sambas, né, fazia música para um público, né, fazia samba para um povo humilde, o povo lá da comunidade. E era o jeito do povo falar. Mas como essa música foi em desconformidade com a norma padrão, foi censurada. É um exemplo, quem lê essa música hoje, quem canta essa música hoje, talvez nem perceba, mas ela foi censurada justamente por ter algumas palavras que eram consideradas erradas na época, fora da norma padrão. E ela foi censurada. Então isso revela que isso foi uma ação repressiva da época. E acho que vocês lembram dessa música. De tanto levar flechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tauba, de tiro ao álvaro, não tem mais onde furar, não tem mais. Próxima música também é um exemplo disso. Aqui está a explicação, vocês podem ler. Temos outra música que também é um exemplo de obra, né, musical, que também sofreu uma censura. Foi a música de Gilberto Gil e Chico Buarque, a música Cálice, né, que na verdade era uma música que dava a impressão que se falava numa conotação religiosa, mas na verdade esse cálice estava se relacionado à falta de liberdade, estava fazendo uma crítica a essa repressão da ditadura militar. Quando ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, não é? Que faz uma referência também à parte da Bíblia, mas não é só isso. Não é isso, na verdade. Esse cálice é essa repressão do cálice. Você não pode expressar suas opiniões, seus sentimentos, seu desejo. Cálice, calar a boca. Então era uma crítica à ditadura militar, na verdade. E por isso ela foi censurada. E aí está aí uma pequena explicação, mas a música, claro que é bem maior do que isso, mas isso aqui é apenas um exemplo do que aconteceu na época. Não é objeto do nosso estudo analisar a música. É só apenas para vocês entenderem que a música também, a arte também, revela essa questão da repressão da época. Só para vocês entenderem isso. Além disso, temos aqui... ficou bem pequeno. Eu vou tentar aumentar aqui para que a gente possa ver na aula ao vivo e a cores, igual ao Faustão, né? Para que a gente possa entender. Essa aula ficou bem... Eu vou tentar trazer para vocês. Mas a função social da música. Temos aqui algumas funções. Eu vou tentar aumentar. Falar um pouquinho. Gente, a música ela tem várias funções sociais bem importantes. E eu trouxe aqui um resumo para falar um pouquinho sobre isso para vocês. Sobre essa função social. Então, a música ela traz várias funções sociais importantes. Ela está associada, a música está associada ela tem várias funções importantes, sociais importantes. Por isso que ela está associada a vários momentos, interligada diretamente à vida das pessoas, desde sempre. Então, assim, as pessoas ouvem e produzem músicas pelos mais diversos motivos. Por sua diversidade de utilização, a música se presta às mais diversas funções. Então, por exemplo, uma das funções, celebrar. As celebrações, imaginem as celebrações sem música. O ser humano usa a música para celebrar. Isso, todas as civilizações, os índios, quando... mesmo sem a influência dos europeus, dos portugueses especificamente, eles já usavam a música para celebrar.
A música está intrínseca, é uma arte fenomenal. Expressar os sentimentos e as emoções, a música é para isso. A música aflora os sentimentos, né? Tanto aflora, né, como serve de válvula de escape. A música, ela lava a alma. Quem canta, os seus males espanta. Em rituais religiosos, olha, não dá para dissociar, né? É como se a música ela nos lavasse a alma, ela nos levasse a um estágio de espiritualidade melhor. Imagine os cultos, imagine as celebrações religiosas das mais diversas religiões sem a música, não é verdade? Acompanhar outras formas de arte, como o teatro e o cinema. Gente, teatro sem o som, sem a música. Imagina os romances, imagina o Titanic sem a música. Imagina vários romances, as paixões, o cinema, os filmes de ação sem o auxílio da música, né? Na verdade, está associado a uma função social, as funções sociais da música são inúmeras. Transmitir conhecimento. A própria música que eu li para vocês agora, as duas, a última música especialmente, ela traz conhecimento. As músicas, elas traem conhecimento. Expressar a cultura. Olha, temos várias manifestações pernambucanas, por exemplo, não é? Vários ritmos, a ciranda, não é? O maracatu, as várias manifestações culturais através da música. A cultura e música estão totalmente ligadas, indissociáveis, né? Caracterizar um período da história, motivar a força e a coragem na guerra. Quantas músicas são usadas para motivação, né? A música como forma de comunicação. Então eu já citei aí alguns exemplos, né, de músicas com forte função social. A música, que é uma das artes mais fantásticas, é uma música extremamente popular, é uma música que não só popular, é uma música que atinge a todas as classes, atinge a todos os seres humanos indistintamente. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Temos aí uma atividade, né? A primeira pergunta é sobre essa figura, né, que foi pintada lá em Amsterdã, né? E aí eu gostaria que vocês avaliassem essa pintura, que expressão ela traz, né? Essa arte traz que informações? Então vocês vão associar aí. Ela foi pintada lá nas ruas de Amsterdã. E aí eu quero que vocês digam, interprete essa figura para mim. E você vai dizer aí no Google Forms, enviar para mim a resposta. Do que se trata? Com a sua visão, o que essa obra quer passar? Que informações essa obra passa? É claro, de acordo com o seu tempo, né? Já tem várias pistas aí no próprio assunto que a gente falou. Então, assim, que informações essa obra traz para as futuras gerações quando forem avaliar quando ela foi produzida? O que é que ela está querendo dizer? É isso que é a sua missão, aluno Travessia. E o segundo, cite uma música que marcou sua vida e qual a função social que ela cumpriu nesse momento. Todo mundo tem uma música que marcou. Momentos bons ou momentos ruins. E que função social ela cumpriu? Né? Uma dessas funções que eu falei. Quando ela marcou. Né? Então, que função foi essa? Então, gente, respondam e enviem aí para mim através do Google Forms. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha contribuído, né, de forma positiva. Eu vou estar no WhatsApp. Qualquer dúvida, fale no meu privado. Uma boa noite e um bom final de semana. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.